O choro cortou o silêncio da sala de parto como uma lâmina. Alto, forte, como se o bebê quisesse anunciar ao mundo que havia chegado, e que sua chegada não seria qualquer uma. Diego segurava a mão de Júlia com força, o suor escorrendo pela testa, o coração martelando no peito. Ele mal conseguia respirar. Não era só nervosismo, era um medo que ele não sabia explicar, um medo ancestral, vindo de um lugar dentro dele que nunca havia visitado. É um menino, anunciou a médica, sorrindo enquanto levantava o bebê. Mas no instante em que os olhos de Diego pousaram no recém-nascido, o tempo parou. O bebê era loiro, cabelos finos, claríssimos, quase dourados, pele clara. E quando ele abriu, os olhos azuis, azuis. Diego sentiu o chão sumir sob os pés. Ele olhou para Júlia, que ainda sorria, exausta e radiante. Mas havia algo em seu sorriso que o incomodou. Ele não sabia dizer o quê. Talvez porque ela não tivesse notado, ou talvez porque tivesse. Quer segurar? Perguntou a enfermeira, estendendo o bebê para ele. Diego estendeu os braços com mãos trêmulas. Ele segurou o filho, seu filho, mas uma dúvida se agarrou ao seu peito como um parasita. A dúvida, Júlia, era morena. Cabelos castanhos escuros, pele bronzeada. Diego também. Os dois com traços fortes, herança de famílias brasileiras, típicas de ascendência portuguesa e indígena. Não havia loiros na família. Nenhum. Ele passou o dedo pelos fios do bebê, tão claros, tão estranhos. E por um segundo sentiu raiva de si mesmo por estar pensando aquilo. Era o filho dele. Claro que era. Genética era um mistério. Às vezes acontecia. Certa vez ouvira falar de genes recessivos. Era possível. Mas então, por que aquele peso no peito? As semanas seguintes passaram como um borrão. Visitas, fraldas, choro, noites sem dormir. Júlia parecia cada vez mais distante, embora sempre disfarçasse com sorrisos e carinhos. Diego tentava ignorar, mas a dúvida estava lá. Sempre. Ele começou a reparar mais, repetidamente, nos olhos azuis do bebê, nos sorrisos dos amigos, nos olhares curiosos de familiares. Ninguém dizia nada, mas muitos pensavam. A mãe de Diego, Tia Inês, foi a primeira a falar. Meu neto é lindo, mas você não acha ele diferente? Ela perguntou numa manhã qualquer, enquanto embalava o bebê no colo. Diego congelou. Diferente como? Só chama, sei lá, clarinho. Tão clarinho. E esses olhos, parece filho de europeu. Ele sorriu amarelo e mudou de assunto. Mas a frase ficou gravada. Na semana seguinte, Diego começou a buscar fotos antigas da família de Júlia. Queria provar a si mesmo que estava errado. Que havia um avô alemão, um bisavô sueco, qualquer coisa. Mas as fotos só confirmavam o contrário. Todos morenos, todos. O bebê chorava cada vez mais à noite, e Diego passava horas caminhando pela casa com ele nos braços, tentando silenciar o choro e o tumulto que crescia dentro de si. Até que um dia, ele viu algo que mudaria tudo. Estavam na casa da irmã de Júlia para um almoço em família. Júlia saiu da sala por alguns minutos, e Diego ficou sozinho com Luana, a cunhada. Ela estava no celular, rindo de algo. E então, virou a tela para ele. Olha esse filtro, deixa qualquer um loiro. Ela disse, mostrando uma foto de alguém com cabelos dourados, mas não era qualquer um. Era Mateus, o melhor amigo de Júlia na faculdade, o irmão de coração. O cara que sempre estava por perto, mesmo depois do casamento. Ele era loiro. Diego sentiu a espinha gelar, era loiro de olhos azuis. E ao ver aquela imagem lado a lado com seu bebê dormindo no berço portátil ao lado, algo estalou dentro dele. Ele não disse nada, sorriu, engoliu. E pela primeira vez começou a planejar. Naquela noite, esperou Júlia dormir. Levantou devagar, pegou seu notebook e começou a digitar. Teste de paternidade confidencial. Site prometia resultados rápidos, coleta discreta, tudo anônimo. Ele poderia fazer aquilo, sem Júlia saber, sem alarde. Só é para ter certeza. Na noite seguinte, ele pegou discretamente um cotonete e passou na bochecha do bebê. Guardou no envelope lacrado, como as instruções diziam.
No dia seguinte, enviou pelo correio. E então, veio a espera. Foram os 10 dias mais longos de sua vida. Júlia continuava sorrindo, cuidando do bebê, tirando fotos, postando família perfeita no Instagram. E Diego morria um pouco a cada manhã, até que o e-mail chegou. Assunto: resultado disponível. Teste de paternidade. Diego fechou a porta do escritório. Suava. Sentia as mãos formigarem. Abriu o PDF, leu, releu 3 vezes, e então caiu de joelhos. Resultado era claro: incompatível. Aquele bebê não era seu. O mundo ao redor girava. Ele não ouvia mais nada. O coração batia como uma sirene, e pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que fazer. Mas uma coisa era certa: ele ia descobrir tudo. Diego não chorou, pelo menos não naquele momento. Seu corpo congelou. Ele ficou ali, ajoelhado no carpete do escritório, olhando fixamente para a tela do notebook, como se ela ainda pudesse mudar, como se o resultado fosse reverter, como se houvesse um erro, um engano, um milagre, mas não havia. O nome dele estava ali, o do bebê também. E a palavra final, impiedosa, incompatível. Ele se levantou como quem carrega pedras nas costas. Caminhou pela casa em silêncio. Júlia estava no quarto, amamentando. Ela sorriu ao vê-lo. "Tá tudo bem, amor?" perguntou, ajeitando a alça da blusa. Diego ficou parado na porta, encarando-a. O bebê mamava tranquilo, os olhinhos azuis, fitando o teto como se não tivesse culpa de nada. Porque ele não tinha. O bebê era só um bebê. Diego respirou fundo. Tá, tudo bem. Mas dentro dele, nada estava. Nos dias seguintes, Diego começou a observar tudo. Cada passo de Júlia, cada notificação no celular dela. Cada vez que ela sorria olhando a tela, Mateus não aparecia nas conversas, mas ele estava presente em pequenos detalhes. Curtidas antigas, mensagens arquivadas, comentários em fotos. Diego vasculhou até encontrar uma pasta escondida no e-mail dela. E dentro dela, fotos, mensagens antigas. E um áudio que paralisou sua alma. Era a voz de Mateus. Eu queria tanto que as coisas fossem diferentes. Mas eu respeito sua decisão. Você ama o Diego. Eu entendo. Só me promete que, se algum dia acontecer, você vai me contar. Eu não quero descobrir por outra pessoa. Data: 11 meses atrás. 11 meses. Exatamente na época em que o bebê foi concebido. Diego fechou o laptop devagar, como se tivesse acabado de abrir uma bomba. O peito doía, a cabeça rodava. Mas ele ainda não sabia tudo, e ele queria saber tudo. No dia seguinte, Diego fingiu que ia trabalhar, mas estacionou o carro 2 quadras depois e esperou. Às 10 horas, Júlia saiu de casa. Vestido leve, cabelo preso, maquiagem suave. Tão normal. Ele a seguiu de longe. Ela entrou numa cafeteria no centro. Sentou-se numa mesa perto da janela. Pegou o celular. E 10 minutos depois, Mateus entrou. Eles não se beijaram, não se tocaram. Mas o olhar dela não era de amizade. Era de quem guarda um segredo. Diego assistiu tudo de dentro do carro. Mordeu os lábios. Engoliu a raiva. Ele precisava entender por quê. Voltou para casa antes dela. Ficou em silêncio o dia inteiro. À noite, ela deitou-se ao seu lado como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse intacto, mas já não estava. No fim de semana, ele convidou Mateus para um almoço, como se fosse um amigo qualquer. Mateus aceitou. Veio sorridente, educado, brincando com o bebê. Diego observava tudo. Até que, no meio da refeição, deixou escapar. Engraçado como o bebê parece contigo, né? Mateus congelou por um segundo. Foi quase imperceptível. O quê? Ah, imagina. Coincidência. Riu forçado. Júlia desviou o olhar. Diego não respondeu. Apenas sorriu. Nos dias seguintes, Júlia começou a notar que algo estava diferente. Diego não a tocava. Mal conversava, não sorria mais. Tá tudo bem entre a gente? Ela perguntou uma noite. Ele hesitou. Pensou em jogar tudo na cara dela, mas preferiu algo mais frio. Tá, só tô cansado. Até que não aguentou mais.
Na semana seguinte, marcou uma conversa com ela. Em casa, sozinhos. Eu já sei de tudo, Júlia. Ela arregalou os olhos. Tudo o quê? Fiz o teste. O bebê não é meu. Eu vi você com o Matheus. Eu ouvi o áudio. Eu li as mensagens. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Ela respirou fundo, os olhos marejaram. Diego. Só me diz. Por quê? Ela abaixou a cabeça. Eu não queria que fosse assim. Eu juro. E então, começou a contar. Disse que meses antes de engravidar, eles estavam em crise. Diego trabalhava demais. Ela se sentia sozinha, abandonada. E Matheus apareceu, com carinho, com atenção, com tudo o que ela sentia falta. Foi uma noite, uma única vez. Pelo menos é o que ela dizia. Ela descobriu a gravidez semanas depois. Achou que era de Diego. Só depois começou a duvidar. Mas tinha medo, vergonha, culpa. Eu pensei em contar, várias vezes. Mas você estava tão feliz. Eu não tive coragem. Diego a olhava em silêncio. Tudo o que ele queria ouvir estava ali. E ao mesmo tempo, nada daquilo bastava, porque a confiança, uma vez quebrada, é como vidro. Pode até ser colado, mas nunca volta a ser o mesmo. E agora ele tinha uma escolha: ficar ou ir embora, mas não antes de entender a verdade até o fim. Porque havia uma última coisa que ele precisava fazer. Envolvia o próprio Matheus. Naquela noite, Diego não dormiu. Ficou sentado no sofá da sala, o olhar fixo no nada, ouvindo a respiração leve do bebê no berço ao lado. Seu filho, ou não. Não biologicamente. Mas ele não conseguia simplesmente desligar esse sentimento. Ele havia trocado fraldas, acalentado febres, ensaiado canções de ninar. Era impossível fingir que nada daquilo existiu, mas a dor da traição era real. E o que o corroía por dentro agora não era só a dúvida, era a certeza. No dia seguinte, enquanto Júlia levava o bebê ao pediatra, Diego mandou uma mensagem. Matheus, preciso conversar, só eu e você. Hoje, aqui em casa. Matheus respondeu em minutos. Claro, tá tudo bem? Diego só escreveu. Venha. Às 15 horas em ponto, a campainha tocou. Diego abriu a porta com expressão firme. Entra, Matheus. Entrou desconfiado. Sentou-se no sofá como quem sabia que algo não estava certo. A Júlia não tá? Não. E é melhor assim. Diego sentou-se à frente dele. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente, até que Diego foi direto. O filho é seu. Matheus empalideceu. O quê? Não precisa fingir. Eu fiz o teste. Eu ouvi os áudios. Li as mensagens, sei de tudo. Matheus levou as mãos à cabeça, respirou fundo. Eu não sabia. Juro por Deus, Diego. Eu pensei que ela estivesse certa em seguir com você. Que aquilo fosse só um erro, um deslize. Nunca quis destruir nada. Mas destruiu, respondeu Diego com os olhos firmes. Você tem todo o direito de me odiar, cara. Eu me odeio também. Eu nunca quis isso. Diego ficou em silêncio, observando, avaliando. Então prova. Matheus franziu a testa. Como assim? Prova que não quis, que se importa, que é homem. Assume. Matheus hesitou. Quer que eu vá embora da vida de vocês? Diego balançou a cabeça. Quero que você faça o teste, oficial. Quero ter certeza. Tá bem. 2 dias depois, Diego levou Matheus ao mesmo laboratório onde fizeram o primeiro exame. Cadastraram os dados, fizeram a coleta. E então, a nova espera. Durante esses dias, a tensão entre Diego e Júlia era quase insuportável. Eles dormiam em quartos separados. As refeições eram silenciosas. O bebê alheio sorria cada vez mais, como se não soubesse do caos que pairava sobre aquela casa, até que o novo resultado chegou. Desta vez, não havia dúvida, compatível com Matheus, 99,999%. Diego imprimiu o laudo, dobrou em 4 e colocou na mesa da sala. Naquela noite, chamou. Júlia, ela leu, silenciou, chorou. Eu vou sair de casa amanhã, ela disse com a voz quase sem força, mas Diego balançou a cabeça. Não. Ela o olhou surpresa.
Você não vai fugir. Não vai se livrar da culpa dessa forma. Vai ficar. Vai enfrentar. E você vai me perdoar, eu não sei. Mas quero entender. Quero processar. E então algo surpreendente aconteceu. Durante os dias seguintes, Diego começou a ver tudo por outro ângulo. Ele olhava para o bebê, ainda sem nome registrado oficialmente, e percebia que seu amor não era condicionado a DNA. Era fruto de convivência, de cuidado, de entrega. Mas ele ainda precisava encontrar a si mesmo dentro daquela história, e decidiu que faria isso longe. Eu vou sair de casa por um tempo, ele disse para Júlia uma semana depois. Preciso respirar. E o bebê vai ficar com você. Mas quero ver ele sempre. Cuidar dele, dar banho, levar no parquinho. Mesmo sabendo que ele é meu filho. Só não pelo sangue. Júlia chorou. Eu não mereço isso. Talvez não, mas ele merece. Nos meses seguintes, Diego mudou-se para a casa da mãe. Voltou a trabalhar com mais foco. Recomeçou. Júlia entrou com pedido de guarda compartilhada. Diego aceitou. E Mateus? Sumiu. Mandava mensagens perguntando pelo filho, mas Diego as ignorava. Ele sabia que se o pai biológico fosse reaparecer, teria que fazer muito mais do que enviar emojis. Mas a vida é cheia de reviravoltas, e a maior delas ainda estava por vir. 3 meses se passaram desde que Diego saiu de casa. Nesse tempo, ele manteve a rotina com o bebê religiosamente. Buscava 3 vezes por semana, passava finais de semana alternados e fazia questão de ir a todas as consultas médicas e vacinas. O laço antes de dúvida agora era certeza. Ele amava aquele menino com toda a força de um pai de verdade. Júlia, por outro lado, parecia definhar. As olheiras aumentaram, os cabelos sempre arrumados, agora viviam presos em coques improvisados. Ela fazia de tudo para se manter de pé, mas a culpa a corroía. Não importava o quanto ela se desculpasse. Ela sabia que o que havia perdido talvez fosse irrecuperável. E então, numa terça-feira nublada, Júlia ligou chorando. Diego, eu preciso que você venha aqui. Aconteceu alguma coisa. Com o bebê? Não. É com o Mateus. Diego não soube o que esperar. Quando chegou, encontrou Júlia na sala com o rosto inchado e as mãos trêmulas. Ela estendeu o celular. Havia uma mensagem. Era da mãe de Mateus. Diego precisa saber. O Mateus está com leucemia. O quadro é avançado e ele quer falar com você. Por favor, venha. Diego ficou em silêncio. Ele está morrendo, Diego. Júlia disse com a voz embargada. E quer ver o filho. Pelo menos uma vez. Aquilo foi um soco no estômago. Por meses, Diego nutriu raiva, desprezo, mágoa. Mas agora ele sentia algo que não sabia nomear. Uma mistura de pena, compaixão e uma dor profunda, silenciosa. Naquela noite, ele não dormiu. No dia seguinte, foi ao hospital. Encontrou Mateus pálido, magro, com olheiras profundas, mas o mesmo olhar claro de sempre, agora manchado por arrependimento. Obrigado por vir, Mateus disse com a voz fraca. Diego não respondeu. Eu não quero tirar nada de você. Eu não vim por mim. Eu só queria ver o rosto dele uma vez mais. Saber se ele vai lembrar de mim, se vai me odiar. Se vai, ele não sabe. Diego o interrompeu. Ele é só um bebê. Ainda não entende o que é traição. Só entende carinho. E é isso que eu dou a ele. Todos os dias. Mateus olhou para o teto. Eu fiz tudo errado. Fez. Mas agora tem a chance de fazer uma coisa certa. Diego saiu da sala. Voltou minutos depois com o bebê no colo. Mateus chorou silenciosamente ao ver o filho. Tocou de leve sua mãozinha. Oi, campeão! O bebê olhou para ele, curioso, mas logo se virou para Diego e esticou os braços. Queria o colo do pai. Mateus riu com tristeza. É justo. Diego respirou fundo. Eu não sei se vou te perdoar, mas não vim aqui por mim. Vim por ele. Você pode ver sempre que quiser, mas não me peça para apagar o que aconteceu. Eu não peço isso. Só quero poder dizer que amei ele. Do meu jeito. Por pouco tempo, talvez. Mas amei. Nos dias seguintes, Mateus piorou. 2 semanas depois, faleceu.
O enterro foi discreto. Poucas pessoas. Diego levou o bebê no colo. Júlia caminhava ao lado, se cabisbaixa. Nenhuma palavra foi dita entre eles naquele dia. Mas naquela noite, quando Diego levou o bebê de volta para casa, Júlia o esperava na porta. "Posso conversar com você?" Ela perguntou com os olhos cansados, mas sinceros. Claro. Sentaram-se à mesa da cozinha. A casa estava em silêncio. "Eu nunca pedi uma segunda chance porque achei que não merecia", ela começou. "Mas ver tudo o que você fez, tudo o que suportou, me mostrou o homem incrível que você é. Eu não estou pedindo perdão, só estou dizendo que ainda te amo." Diego engoliu em seco. "Eu não sou o mesmo. Depois de tudo isso, algo mudou em mim. Mas sabe o que eu percebi? Que o amor de verdade não é sobre sangue, aparência ou nome no papel. É sobre presença. Sobre ficar quando tudo quebra." Ela sorriu com lágrimas nos olhos. "Então ainda há uma chance?" Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para o bebê dormindo no berço da sala, com seus cabelos loiros brilhando sob a luz fraca da luminária. "Não sei sobre nós dois ainda, mas sobre ele, sempre. Eu sou o pai dele. Para sempre." Naquele momento, Júlia se levantou, foi até ele e o abraçou. Não como quem reconquista, mas como quem reconhece o homem que quase perdeu para sempre. E Diego, sem prometer o futuro, decidiu viver o presente. Porque às vezes, o amor mais verdadeiro nasce do maior dos choques. Meses se passaram desde aquela noite. A casa já não era mais a mesma, mas de um jeito inesperado. Era mais silenciosa, mais madura. Havia cicatrizes, sim, profundas, visíveis, mas também havia uma estranha paz entre Diego e Júlia. Eles não voltaram a ser um casal de imediato. Continuaram vivendo sob o mesmo teto, dividindo os cuidados com o bebê, agora oficialmente registrado como Rafael. Um nome escolhido por Diego, um nome que significava Deus cura, porque no fundo era isso que ele esperava. Cura, para o que viveu, para o que sofreu, para o que perdeu. Rafael crescia rápido. Com 1 ano já andava pela casa arrastando brinquedos e rindo de qualquer coisa que caísse no chão. Chamava Diego de papá e só dormia quando ele cantava. A mesma canção todas as noites. A cada papá, o peito de Diego apertava. Ele já não se importava mais com o sangue, com o DNA, com a verdade crua de um exame frio. Porque Rafael era seu filho. E isso era inegociável. E com o tempo, ele também percebeu que algo havia mudado entre ele e Júlia. Havia um cuidado diferente nos gestos dela. Ela ouvia mais, observava mais, e nunca mais mentiu. Pelo contrário, era transparente, mesmo nas pequenas dores. Mas Diego precisava de mais do que tempo. Precisava de provas. E foi Júlia quem, sem que ele pedisse, tomou a atitude. Em uma manhã de sábado, ela saiu cedo e voltou com uma envelope. Dentro estavam papéis de um advogado. Ela havia redigido uma carta e registrado em cartório a renúncia a qualquer benefício legal que pudesse ter como esposa, caso ele quisesse o divórcio. "Eu estou entregando meu direito de ficar", disse, olhando nos olhos dele. "Porque se um dia você decidir continuar, quero que seja por amor, não por obrigação." Diego ficou em silêncio por longos segundos, e então fez algo que não esperava fazer tão cedo. Ele pegou a carta, rasgou devagar e colocou os pedaços sobre a mesa. "Eu não quero documentos, quero atitudes, e você tem me mostrado isso." Ela tentou conter o choro, mas as lágrimas venceram. "Então, você me perdoa?" "Ainda não. Mas eu estou tentando. E talvez já tenha começado sem perceber. Aquela noite foi a primeira em muito tempo em que dormiram na mesma cama. Não como marido e mulher, mas como duas pessoas cansadas de brigar contra o que ainda existia entre elas. O tempo passou. A família encontrou um novo equilíbrio. Anos depois, Rafael estava com 7. Moreno de pele, loiro de cabelo, olhos azuis e o sorriso mais sincero que alguém poderia ter. Ele não se parecia com Diego, mas agia como ele, andava como ele, falava como ele, e isso dizia tudo. Certa vez, durante uma reunião escolar, uma professora perguntou: "Rafael, com quem você mais se parece em casa?" Ele apontou para Diego sem hesitar. "Com meu pai.
Mas vocês não têm a mesma cor de cabelo, comentou a professora rindo. Rafael respondeu com a sabedoria de quem nunca ouviu uma história inteira, mas sentia tudo em silêncio. Mas a gente tem o mesmo coração. Naquele instante, Diego soube que tudo valeu a pena. A dúvida, a dor, a mágoa. Tudo havia servido para revelar uma verdade maior. Ser pai não é questão de genética. É de presença, de entrega, de amor. E por mais que a vida tenha começado com um choque, ele sabia agora com toda a certeza. A história mais bonita que ele viveria foi com um filho que não levava seu sangue, mas carregava sua alma.